Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 29 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: "Então manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto de teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, iniciamos agora a 4ª semana do tempo comum. E a liturgia hoje nos apresenta uma visão que é bastante clássica, por se tratar de um dado bíblico. Contudo, podemos lançá-la em uma visão muito prática para as nossas vidas diárias. Veja que a primeira leitura mostra Davi agora se sentindo uma pessoa acuada mediante a rebeldia do seu próprio filho Absalão. E ele se coloca em fuga juntamente com todo o povo de Israel. Contudo, se você observar bem o Salmo número 3, que hoje nós rezamos, nos fala a respeito de uma preciosa oração. O salmista, em seu refrão, ele diz assim: "Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me." Que coisa fabulosa observarmos que, ao mesmo tempo, a liturgia nos mostra que teremos nossas adversidades diariamente, mas se observarmos com os olhos da fé, o próprio Deus, ele coloca à nossa disposição uma forma
brilhante para vencermos qualquer tipo de mal que queira nos afligir ou nos atemorizar. Veja que o salmista, ele nos ensina a colocarmos diante de Deus as nossas súplicas com grande fervor e confiança. E se assim o fizermos, todo tipo de mal é debelado, seja da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar ou da nossa vida cotidiana, onde quer que nós estejamos. Isso é bem verdade, porque o Evangelho de hoje traz uma narrativa do evangelista São Marcos, que mostra um cenário de um combate espiritual, de uma verdadeira luta entre o mal e o bem. E nós bem sabemos, quando falamos de bem, sobretudo aquele que é proveniente do Filho de Deus, não existe tipo de mal que resista a ele. E por isso que eu dizia no início da reflexão, que para nós hoje é algo muito prático, porque na nossa vida cotidiana, cada um de nós, com certeza, onde quer que estejamos, independente de cultura ou de raça, todos nós, por vezes, enfrentamos tipos de adversidades, tipos de desafios, às vezes barreiras querem se colocar diante dos nossos caminhos de cristãos, de famílias, de cidadãos, enfim. Bom, seja qual for o nosso caminho, a liturgia de hoje nos mostra que quando nós aprendemos a elevar as nossas súplicas confiantes a Deus, o próprio Senhor se coloca a nosso favor. Veja que o Evangelho de hoje mostra para nós que Jesus, ele é aquele que vence qualquer tipo de mal. Jesus entra na região dos Gerasenos e ali se coloca diante dele uma pessoa que está possuída por um espírito impuro. Aliás, quando Jesus pergunta qual tipo de espírito impuro que está na vida daquele homem, o espírito impuro responde que é uma legião, pois são muitos espíritos impuros. O que significa que quando o Filho de Deus se faz presente na vida desta pessoa ou daquela pessoa, quando o Filho de Deus se faz presente nesta casa ou naquela família, nesta situação ou naquela situação, não importa o tipo de mal, não importa o tipo de adversidade, não importa o tipo de barreira. O que importa é que o Filho de Deus, ele tem autoridade do céu para vencer qualquer tipo de mal. Veja que o Evangelho mostra que Jesus, apenas com uma fala, ele expulsa o mal da vida daquele homem e devolve aquele homem um estado de graça, né? O mal havia acorrentado ele por longos anos. Nenhum tipo de força humana conseguia prendê-lo, pois se diz que muitas pessoas tentaram prendê-los com tipos de algemas e correntes, e mesmo assim ele se libertava de todas. Ou seja, existem tipos de forças sobrenaturais que somente a presença do Filho de Deus pode libertar. E quanto mais nos unimos ao Filho de Deus, quanto mais ouvimos a sua voz em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar e cotidiana, quanto mais estamos seguindo os passos de Jesus, mais ele se apresenta em nossa vida. E quanto mais ele se apresentar em nossa vida, menos força o mal terá sobre cada um de nós ou sobre nossos lares. Pois quando Jesus se faz presente, o mal se retira, como nós vemos precisamente no Evangelho de hoje. Querido povo de Deus, dentro de uma visão prática, vamos nos unir ao Filho de Deus, sobretudo a partir da Eucaristia dominical. E sejamos então pessoas livres
libertas de todo e qualquer tipo de mal que queira nos amedrontar, nos atemorizar ou ser barreira para cada um de nós. Unidos ao Filho de Deus, somos capazes de expulsar qualquer tipo de mal que seja, de nossa vida pessoal ou de nossos lares. Deus abençoe você e toda a sua família.